Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler o livro de Jonas e os Salmos 84. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas tranças estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis e desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti.
que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sob cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem, ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, capítulo 4. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfaleces pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem um caminho de força em força,
até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve-me a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Mar, querida. Bom demais te ouvir. Oh, glória. Queridos, o livro de Jonas é um livro bem curtinho, mas, uau, traz vários ensinos para nós. E é muito interessante, né, porque a gente vê aqui um profeta que ele recebe um comando do Senhor e simplesmente Jonas, ele vai para outro lado totalmente diferente daquele que Deus ordenou ele ir. Ele foge do Senhor e por causa disso, né, onde ele estava ali, quase que aqueles homens dentro daquele barco ali morrem, porque Deus está exercendo um juízo sobre a vida de Jonas. E quem estava junto ali, gente, ia tá no mesmo barco, né? A ponto que eles tiveram que lançar Jonas para fora do barco. Mas me chama muita atenção, nessa manhã a gente vai trazer um pouco sobre isso, a misericórdia do Senhor. E a gente vê o aspecto da misericórdia, da graça dele na história de Jonas, e também sobre arrependimento. Arrependimento tanto de Jonas quanto dos ninivitas, né? Então, a gente vê aqui que quando Jonas, ele clama do interior do peixe, né? Basicamente ali, ele já estava decretado morto, né? Ficar ali dentro da barriga de um peixe ali, ele, né? A situação dele ali estava bem complicada. E ele clama e Deus faz algo sobrenatural, dá uma ordem ali para aquele peixe ali expelir, né? Expulsar Jonas do ventre dele. E aí tem algo interessante aqui, que é o comando que o Senhor dá para Jonas. Ele dá o mesmo comando. Veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. Jonas 3, de 1 a 2. Está escrito. Uma segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a pregação que eu te ordeno. Então aqui a gente vê que Deus não muda os propósitos dele. O plano de Deus para Nínive permaneceu o mesmo. E a desobediência de Jonas não anulou a vontade do Senhor, né? O chamado profético que Deus tem para a nossa vida, ele é irrevogável. E a gente vê aqui que o Senhor, ele exerce uma graça, né, da segunda chance sobre a vida de Jonas. E é muito interessante que aquilo que Deus queria que Jonas fizesse era o quê? Ele ia lá para exercer o quê? A maldade de Nínive tinha chegado ali até o Senhor. E ele envia o profeta para repreender, né? Para liberar até um juízo. Mas Deus tinha um propósito em relação a isso, que era dar a oportunidade deles se arrependerem, porque Deus queria salvar.
o objetivo de Deus não era o extermínio da cidade de Nínive, não era o juízo, o caos, né, a finalizar, acabar, extirpar com aquele povo. A gente precisa entender como Deus trabalha, né? Ele vai enviar o profeta ali, por isso que aquilo, né? Muitas vezes a gente não entende que a palavra de confronto é amor. É uma palavra que nos oportuniza a enxergar, né, o que nós estamos fazendo, a autodestruição que nós estamos promovendo na nossa própria vida, e nos dá aquele insight de tomar a posição de fazer o retorno, de fazer o techuvá. Então, é nesses aspectos, nesses detalhes, na finesse, né, da história, que a gente vai enxergando aqui os princípios e o coração do nosso Deus. Porque aqui era graça, era misericórdia. Assim como Deus exerce essa misericórdia sobre a vida de Jonas, que foi rebelde, que foi desobediente, que quase prejudicou outras vidas por causa disso, Deus poderia ter escolhido outro profeta, porque o propósito dele iria se cumprir, né? Deus poderia ter abandonado Jonas no fundo do mar. Ele poderia ter sido executado, né? Mas a palavra que fala uma segunda vez, dando a Jonas o quê? A oportunidade de arrependimento, dele fazer o techuvá. Então, a gente precisa entender esses aspectos de que os nossos desvios não cancelam, não anulam o chamado de Deus, né? O propósito de Deus, ele é maior do que a nossa falibilidade humana. Então, quando nós falhamos na nossa caminhada, Deus não nos descarta, mas Ele está pronto a nos restaurar. E Ele está pronto a nos recomissionar. Isso é tremendo demais. A palavra de Deus, ela não volta vazia, queridos. Isaías 55:11, não volta, a palavra de Deus não volta vazia. E a gente vê aqui que, em paralelo, né, a gente vê que Pedro, ele foi restaurado, ele negou Yeshua 3 vezes. Ele foi não só restaurado, mas quando Yeshua ministra ele ali após estar ressuscitado, ele vai falar com Pedro assim, olha, vem e apacenta as minhas ovelhas. Então, ele recomissiona Pedro, né? Então, ele foi restaurado. Então, o Senhor, ele exerce essa misericórdia sobre nós, quando há o arrependimento. A gente vê que Jonas, ele se arrependeu lá dentro da barriga do peixe, né? Então, é necessário ter esse detalhe que muda tudo, é um verdadeiro arrependimento. Deus conhece o nosso coração quando a gente realmente se arrepende. Então, a gente precisa entender que Deus, ele é a rocha perfeita, né? E Deus, ele é um Deus que não é homem para mentir. Então, ele não vai modificar a ordem dele só porque você não quer seguir, só porque você não quer fazer, só porque você não entende, né? Então, a gente vê que Jonas aqui, era muito mais fácil ele ter obedecido a palavra do Senhor de primeira, né? Do que ele ter ido para o barco, ter sofrido ali aquela tempestade, né? Ter sentido todo aquele desconforto, aquele temor, aquela situação terrível daquela tempestade, ter colocado a vida de outras pessoas em risco, né? Ter sido lançado ao mar ali, o peixe veio e engole Jonas. Então, assim, precisava disso tudo, precisava passar por isso tudo. Então, hoje, nessa manhã, Deus está falando conosco. Quando a gente se desvia do caminho, né, pela nossa
né? Pela nossa, às vezes, a nossa razão tão limitada, pelo nosso descontentamento, pelo nosso achismo, pelas nossas vontades, os nossos desejos que são tão enganosos, né? O coração do homem é enganoso. Então, quando a gente sai da presença, quando a gente sai ali do propósito, daquilo que ele está nos ordenando, nos comissionando, a gente sofre tantos prejuízos. A verdade é que a gente quebra a cara, a gente perde tempo, a gente acumula tantas consequências desnecessárias, absolutamente desnecessárias. Então, a gente vê na história de Jonas como não vale a pena. Sabe por quê? Quando ele estava ali, dentro da barriga do peixe, para quem que ele clama? É assim ou não é? A pessoa está ali caminhando com Deus, pá, aí daqui a pouco, né, sabe o que tem que fazer, sabe a direção, a pessoa vai lá e faz tudo ao contrário, se desvia. Aí começa a sentir as consequências, começa a sentir o ardor, né? Aí quando está na situação ali que vai morrer, para quem que ela clama? Quem que ela vai chamar? De quem que ela lembra? De Deus. Não é assim, gente? Aperta. Quando apertou, às vezes a pessoa some, né? Sumiu. Vai fazer o que ela acha que tá certo, vai fazer aquilo que ela bem entende, aquilo que ela tá com vontade de fazer. Quebra a cara. Aí daqui a pouco ela volta. Ó, lembrou de Deus. Não é assim? Aí, gente, Deus exerce a misericórdia dele, exerce o amor dele, exerce a graça dele, quando há arrependimento genuíno, né? E aí, sabe o que ele vai dizer para Jonas? E veio a segunda vez a palavra do Senhor: vai a Nínive. Então, assim, a palavra do Senhor não mudou. Ele vai dizer para você, se você quer retornar, você está retornando para o caminho, a palavra do Senhor é essa. Até quando você vai contender com o Senhor? Deus não vai mudar a direção, a palavra dele, o caminho da vida é um. A direção de Deus é uma. Os planos dele são infalíveis, os planos dele são melhores do que os teus. Os planos dele são mais altos. Então a gente precisa, nessa manhã, entender que o desvio, o não obedecer à palavra, o não estar atento à sua voz, só vai te causar prejuízos. Só vai te causar prejuízos. Agora, um ponto aqui interessante é que a gente vê a misericórdia do Senhor, como ela é infinita, como ela é abundante. No capítulo 4, Jonas, ele fica aborrecido, gente. Ele se aborrece, né? E ele ainda fala com o Senhor assim, Senhor. Ele fala assim, que ele fugiu. Por que que ele fugiu? Ele fugiu porque ele falou assim, eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas ficou aborrecido, porque Deus queria restaurar Nínive. Deus, ele queria exercer a salvação ali sobre Nínive. Quando ele libera a palavra, o povo, o rei se arrepende, né? Rasga suas vestes, se arrepende. Em vez de Jonas ficar feliz com aquilo, ele fica aborrecido. Jonas queria que Deus fosse apenas o Deus de Israel. Ele não queria que ele fosse o Deus dos outros povos. Nínive era uma nação inimiga de Israel. E aí na cabeça de Jonas ele pensava, por que salvá-la? Por que salvar a Nínive? Né?
Então, aqui, na cabeça de Jonas, aquele povo merecia destruição. E aí ele pensava, onde que está a justiça divina? Por que perdoar os opressores do meu povo? Vocês estão entendendo? E aí é que Deus, ele vai revelar o coração dele, que é um coração misericordioso, que é um coração gracioso, que nos dá, libera um favor imerecido, né? Ele aqui mostra que ele é longânimo, que ele é lento para se irar, né? E que ele tem grande benignidade. Então, assim, gente, a cabeça de Jonas, por exemplo, Deus não poderia ser o nosso Deus. Deus é o Deus só de Israel. Entende? Ele tinha um coração endurecido. Ele não queria ir para Nínive porque ele realmente não queria que Deus salvasse Nínive. Ele tinha um coração duro, ele era rebelde, né, obstinado, desobediente, tinha um coração ruim. Então, a gente pega sempre a palavra como um espelho, certo? É assim que a gente tem que ler a Bíblia, como um espelho, olhando o que, né, onde a gente se identifica para a gente poder ser tratado, para a gente poder ser curado, para a gente poder ser liberto. E aí a gente tem que analisar aqui. Quando nós somos como Jonas, que nós queremos a misericórdia só para nós. A gente quer a misericórdia para nós, mas a gente quer a justiça, o juízo para os outros. Quando que nós nos alegramos com a nossa salvação, mas a gente resiste à salvação dos nossos inimigos? Quando a gente quer a morte, a destruição dos nossos inimigos. Quando que nós limitamos o amor de Deus às nossas preferências, né? Aquilo que nós preferimos, aquilo que nós achamos que é bom. Aí a gente limita o amor de Deus nisso aqui. Aquilo que a gente entende que é bom. Olha como é forte, queridos. Olha quantos detalhes de riqueza a gente pega aqui nesse livro de Jonas. Assim, tem muitos aspectos, mas hoje o Senhor está falando conosco, né, especificamente sobre esses detalhes. Então, o coração de Jonas era um coração vingativo, e a gente vê o coração de Deus, que é um coração que exerce a misericórdia. Jonas, ele queria o quê? Exclusividade. Exclusividade. E Deus é o quê? Né? O propósito inicial de Deus, quando ele fala lá para Abraão em Gênesis 12, ele fala ali já abrangendo as nações. Ele já tinha um propósito ali, ele escolhe Israel para ser luz para as nações. Porque ele tinha desde o princípio esse objetivo de que através de Israel seria aqueles que deveriam evangelizar o mundo. Para que Deus tivesse um povo só, mas não um povo de uma uma localidade, uma geografia. Não, o povo do Senhor são aqueles que o amam. Aqueles que o recebem como seu Deus. Independente de povos, independente de raças, independente de língua, Deus sempre teve essa visão macro, universal. Jonas não entendeu isso. O coração de Jonas queria uma justiça sem graça. E o coração de Deus, ele é um coração que ele exerce sim a justiça, mas ela é temperada com a graça, a sabedoria dele. A justiça do Senhor não é uma justiça tirânica. Ele é um justo juiz, e a justiça dele, a palavra fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Quando você pega esse termo trapos de imundícia no hebraico, o que está querendo se referir aqui? Naquela época, as mulheres, quando ficavam menstruadas, elas usavam pequenos tecidinhos, que elas faziam rolinhos, né? E ali o sangue ficava ali e depois elas descartavam. Aquilo ali era considerado trapo de imundícia.
Outro trapo de imundícia era as ataduras, as faixas que os leprosos usavam nas feridas, e aquilo ali ia apodrecendo. Então, aquelas faixas ali, aquilo ali era considerado trapo de imundícia, e a palavra equipara a nossa justiça com isso, com algo podre. Essa é a justiça do homem. Essa é a justiça que a gente vê claramente aqui, que Jonas queria ali que fosse exercida na mente limitada dele. Mas a justiça de Deus, ela não é assim. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode querer comparar a nossa justiça, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente julga ser o melhor, com aquilo que o Altíssimo pensa. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que conhece o coração no íntimo, no profundo. Aquele que vê coisas que você nunca vai ver. Então, o coração de Jonas aqui é um coração que odeia os inimigos. E o coração de Deus, ele mostra aqui um amor aos inimigos. Eu e você, nós já fomos inimigos de Deus. Mas o Senhor nos amou primeiro. É forte, né? É muito forte. É muito forte. Então, a gente vai ver aqui, né? Ai, uau. A gente vê aqui e Deus vai falar assim para Jonas. Gente, incrível esse texto. Deus fala assim: tu tem penas dessa abobeira, né? Dessa planta que estava ali, que secou. E aí ele fala assim, ele vai dizer, ó, você não plantou, você não cuidou dela. Olha isso. Esse detalhe aqui da palavra, isso é algo que mexe muito comigo. Eu fico imaginando o Senhor falando assim, você não teve o trabalho de cuidar, de ver ela crescer, né? E você se entristece porque ela secou essa planta, e você nem cuidou dela. Aí ele fala, não teria eu pena de Nínive? A grande cidade que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, quando Deus faz essa referência assim, ó, você nem cuidou, e aí eu fico pensando, né? Essas 120.000 pessoas, Deus criou elas. Deus formou elas, né? Deus formou. Ele é o Criador. Ele soprou a essência dele nelas. Meu Deus. Jonas se compadeceu de uma planta, mas não se compadeceu de 120.000 pessoas. Ele se alegra quando aquela planta está lhe dando sombra. Ele valoriza mais o conforto pessoal dele do que o de vidas humanas. E é interessante, queridos, que a Bíblia, ela nos traz, né? Estava até conversando isso com meu esposo. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que são reais até os dias dos nossos dias de hoje. Isso, eu falo assim, Jonas é uma estirpe de pessoa que existe nos nossos dias. A palavra nos traz exemplos de pessoas assim de todos os tipos, né? E quantos Jonas estão aí por aí hoje? Às vezes, quanto que nós não tem, né, dentro de nós algo de Jonas? Então, essa manhã o Senhor quer trabalhar ainda um pouco mais a fundo aqui no nosso coração, né? É algo interessante que essa palavra misericórdia, no hebraico, é a palavra rahamim, rahamim, que ela vem da palavra rechem, que quer dizer útero.
Então, misericórdia vem da palavra útero. Deus nos ama com amor maternal. A misericórdia dele, queridos, está relacionada diretamente com essa questão de um amor maternal, do útero. É visceral, é incondicional. Quem é mãe aqui sabe, assim, acho que 1% desse amor. Quando você olha para um filho, é aquele que saiu das suas entranhas, aquele que saiu do teu ventre, é um amor visceral, é um amor incondicional. É assim que Deus exerce a misericórdia dele, entende? Olha como é rico quando a gente vai ali no hebraico, a gente entende ali na profundidade. Então, a gente precisa entender o coração de Deus, a mente de Deus. E a nossa missão não é destruir o mundo, mas é restaurar o mundo, é restaurar as pessoas. A gente tem que parar de ficar olhando as pessoas sempre com um juízo, querendo destruição dos nossos inimigos, querendo que Deus acabe com os nossos inimigos. Essa pessoa que você quer, né, que seja ali julgada, que venha juízo sobre ela, Deus quer restaurar ela. Deus ama ela. Esse mesmo agora, traz à tua mente agora esse inimigo, essa pessoa que te feriu, que te machucou, essa pessoa que você acha que merece morrer, essa pessoa mesmo, Deus quer restaurar ela. Deus quer restaurar ela. Não queira ser mais espiritual que Deus. Não queira ser mais espiritual que Deus. Não queira ser mais justo que o Eterno. Porque um dia eu e você merecíamos a morte, mas Ele nos amou. Ele nos restaurou completamente. E essa é a nossa missão. Esse tem que ser o nosso olhar, queridos. Esse tem que ser o nosso olhar acerca da vida, acerca das pessoas. Deus é um Deus de vida. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que tem essa misericórdia, desse amor visceral, desse amor maternal. Então, não se aborreça. Não se aborreça, não se irrite quando você vê a graça de Deus sobre aqueles que você não gosta. Mas se alegre. Yeshua fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar. Lembre-se da sua própria salvação. Você mereceu a graça que você recebeu do Senhor? Você acha que você merecia? Você acha que você era digno de receber o seu amor, a sua salvação, o seu perdão? Como que você gostaria de ser tratado? Então abrace o coração de Deus. Lucas 6,36 diz assim, ó, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Alegre cada alma que se arrepende. Glória a Deus. Queria fazer uma oração aqui com vocês antes da gente encerrar. Amém? Você pode repetir assim comigo? Pai, nos perdoa quando nós somos como Jonas. Nos dá o teu coração, Pai, para amar os nossos inimigos, para amar todas as nações. Que nós possamos nos alegrar com a tua misericórdia, não apenas quando ela nos beneficia, mas quando a tua misericórdia alcança até mesmo os nossos inimigos. Transforma, Senhor, o nosso coração de pedra em coração de carne. Nos dá, Senhor, um novo coração e um espírito reto. Em nome de Yeshua HaMashiach.